Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Clube Criminal, o seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público. Ele hoje está aqui, João Ricardo, homem do júri, já fez júri até o Iapoque, é o Chuí. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Felipe, ele é psicólogo, ele vai contar um pouquinho mais aí do currículo dele aí para vocês, e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é dissimulação. Então vamos lá, fala João. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Fico muito feliz por ter a presença diária de vocês aqui no nosso Clube Criminal, o nosso podcast diário, onde a gente traz sempre um convidado mais que especial. Sua presença pode ser ao vivo conosco no perfil Criminal na Prática, o João Ricardo Batista, ou o Thiago Buni aqui no Instagram, ou você pega o replay no Spotify apenas buscando Clube Criminal. Nosso convidado de hoje com um tema muito especial, fico muito feliz por tê-lo aqui. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde aos ouvintes. Também agradeço muito o convite, muito me honra participar aqui com vocês. Também sou parte da audiência, participo aqui do canal, dos conteúdos, gosto muito. Muito obrigado. Show de bola. Bom, vamos lá então, começando com um breve resumo aí. Quem é o Dr. Felipe? Pode contar um pouquinho pra gente aí com o que você trabalha, pra gente poder iniciar aqui os nossa conversa. Bom, vamos lá. Legal. Eu trabalho, para quem está conhecendo aqui, me conhecendo pela primeira vez, eu trabalho na área da psicologia, essa é a minha formação, e eu tenho especialização na área da psicologia forense, né? Então, há 12 anos eu já atuo dentro dessa área. Principalmente, a minha forma de atuação são com as perícias psicológicas. Então, eu comecei aí um pouco mais tarde, depois que eu já era psicólogo, descobri essa área da psicologia, não conhecia, me interessei, contando um pouquinho aqui brevemente da trajetória, e acabei então vendo essa possibilidade do psicólogo trabalhar ali auxiliando o judiciário. Então comecei a minha atuação profissional dentro dessa área com o trabalho de perito psicólogo, então eu tive uma trajetória também digamos assim, muito mão na massa, né, de aprendendo com a experiência, trilhando esse caminho, o que um pouco não é novo, né, não é uma área nova, mas ainda na psicologia, há 12 anos atrás, né, tinha um caminho a ser desbravado muito maior do que hoje. Né? Então foi assim que foi se dando minha trajetória, e ao longo do tempo eu passei também a atuar como assistente técnico, então essa é uma das minhas principais atuações na atualidade. Então trabalho com a área da perícia e também vi no trabalho do assistente técnico um ótimo campo de trabalho, de atuação, fazendo pareceres independentes, atuando com consultoria, né? Então fazendo um pouco esses dois papéis. E aí desenvolvi então nesse trabalho, hoje eu tenho a minha consultoria, eu sou daqui da cidade de Ribeirão Preto, né? Me formei na cidade de Campinas, depois retomei para minha cidade de Ribeirão Preto, onde eu desenvolvo grande parte desse trabalho e também, em muitos casos, atendo, né, em outros estados, outras cidades. Hoje em dia também com a evolução aí das tecnologias, facilitou muito o nosso trabalho na prestação dos serviços jurisdicionais, aí, digamos assim. Então, essa é a minha atuação e também atuo na área da docência, dentro de cursos de capacitação para psicólogos. Né? A minha parte específica é com treinamento de psicólogos para capacitação de peritos e assistentes técnicos. Legal, show de bola. Na área criminal, a gente vê cada vez mais essa importância, né? Da gente ter ali junto com a gente um perito que possa dar um laudo. Vários crimes estão, inclusive, surgindo aí. Eu sei que hoje a gente vai falar de simulação, mas só para a gente poder fazer um contexto. Por exemplo, agora foi aprovado que, na live alguns dias atrás, a gente falava que isso poderia acontecer, foi aprovado o crime do dano emocional. Né? E acho que aí vai ser fundamental ter um psicólogo, por exemplo, dentro do processo para poder falar o que é o dano emocional, né? O que caracteriza ou não esse dano emocional? Quando que ele acontece? A partir de quando? Qual etapa? Qual foi o ato que caracterizou isso? Não sei se é possível um psicólogo falar isso ou não, mas a gente vê que a função ali dos profissionais fora do direito, elas ficam cada vez mais relevantes dentro do procedimento criminal e, inclusive, o advogado de defesa que sabe trabalhar com esses profissionais, ele está um passo na frente, né? Porque talvez não, muitas vezes eu vejo que um laudo desse,
ele muda completamente a história de um processo. Um processo que está lá, às vezes, tendente a uma condenação de uma pessoa, um laudo desse pode mostrar que, na verdade, não é nada daquilo ali que aconteceu, né? E achei interessante esse tema de dissimulação, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Legal. Não, só pegando o gancho do que você colocou, é verdade, porque muitas vezes o assistente técnico, digamos assim, né, ele pode ser capaz de mudar o rumo de um processo, porque ele vai estar ali também potencializando também a defesa, né, as estratégias, enfim. Mas essa questão do dano psicológico que você comentou, não só identificar o dano, é função sim do perito, ele vai poder, além de identificar esse dano, dizer para a justiça, classificar se ele é médio, se ele é leve, se ele é grave. Então, essa compreensão, na verdade, ela já acontece, né? Não só, claro que agora foi tipificado, mas, por exemplo, em outras situações que é necessário na área criminal. Então, por exemplo, como você colocou, é claro que para compreensão, né, até para aplicação da lei, de um ato criminal, existe também uma possibilidade de uma interdisciplinaridade, né? Então, muitas vezes, o outro profissional, ele dentro do limite técnico dele, é claro, né? Ele vai também auxiliar os operadores do direito, auxiliar a justiça também dentro da interdisciplinaridade que o direito vai precisar para medir, avaliar, calcular, de aspectos aí que podem ser psicológicos, sobre a personalidade, né, do agente, da intencionalidade. Então, esse é um aspecto que nós vamos avaliar muito para poder mostrar para os operadores do direito o grau de intencionalidade. Veja, todos esses são domínios psicológicos, né, do sujeito. Interessante. Então, dá para falar até mesmo... Pode falar, João. Não, eu ia pontuar aqui, assim, de forma prática, nos meus processos de júri, quando eu preciso de perícias psicológicas, eu estudo muito, primeiro, a decisão, se a gente vai pedir ou não. Porque alguns advogados não percebem que, às vezes, o pedido de uma perícia pode ser um tiro no pé. Para além disso, muitos advogados eles só consideram patologias psicológicas do cliente a partir de um olhar leigo do próprio advogado. Então, quantas vezes eu já falei para o advogado, mas por que você não instaura um incidente de sanidade mental aqui? Aí o advogado me fala assim, não, mas ele não é louco. Peraí, quem que disse isso? Você sabe isso? É só o seu conceito de insanidade mental, de déficit de capacidade, quando a gente diz assim, né, a capacidade jurídica, né? Ele é capaz ou ele é incapaz? Ele é inimputável ou ele é semi-imputável? O advogado, ele tende a achar que ele é dono do mundo, né? Que ele é senhor da razão, e ele esquece que existem inúmeras CIDs, né, possíveis de afetar a semi-imputabilidade. Então, esse gancho aqui é que eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Peraí, incapacidade em um procedimento pericial, num processo, é só louco e são, né? Então, primeira coisa, desmistificar isso. O advogado não é pessoa hábil para falar sobre capacidade, sobre imputabilidade no processo penal. Dá uma pincelada nisso para a gente, para o advogado sair dessa caixinha que eles geralmente se encontram. Uhum. Perfeito. Essa colocação ela é muito importante. Primeiro, justamente porque se ele consegue trabalhar com esses outros profissionais, esse outro profissional vai poder trazer para ele dimensões ali, talvez mais profundas, ou que vão ajudar, eu vou dar um exemplo prático, tá? Mas que vão ajudar na defesa, no exercício dele do direito, né? Então, isso pode ajudar, né? Claro que embora o advogado muito culto, o juiz muito culto, eles são leigos em determinadas matérias, né? Então, ele, como você falou, ele não tem como
da ótica de um leigo poder avaliar. Agora, um tema muito interessante e que eu já ouvi você falar também sobre, e funciona tanto no direito quanto na psicologia, é que entre o sim e o não, entre o louco e o são, né, ou entre o culpado e o inocente, existe uma série de graduações. E aí eu acho que sai um pouco do senso comum, né, porque quem trabalha, acho que na questão judicial, compreende que o que se busca talvez não é nem só essa classificação, ou louco ou são, né, crime ou é louco ou são, mas é compreender essa dinâmica. E na questão criminal, veja, um psicólogo ele vai oferecer do ponto de vista psicológico, um sociólogo vai oferecer do ponto de vista uma compreensão da sociedade, sociológica, do fenômeno, que vai ser importante naquela compreensão específica daquela situação, do delito, do caso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, é bem rápido, mas só para ilustrar. Olha que interessante. É um caso em que eu atuei e que existe um conceito que a gente chama de prisionização, né? Então, ou seja, veja, a questão não era se o sujeito era louco ou não, mas existe um fenômeno psicológico que toda pessoa que passa muito tempo institucionalizada, ela incorpora os valores daquela instituição. Então, um sujeito que fica muitos anos no sistema prisional, por exemplo, ele incorpora normas de valores do sistema prisional. E aí, quando ele cumpre a pena e sai para o convívio em sociedade, ele pode encontrar dificuldade de se valer nas normas sociais. Porque o cárcere, né, como se diz, o cárcere ainda está dentro dele. Então, por exemplo, numa situação, houve um caso em que houve um assassinato, né? A pessoa que cometeu o assassinato, ela tinha passado muitos anos no sistema prisional, e aí, em função lá de diversas situações que foram julgadas e analisadas, ele cometeu o assassinato. Mas a questão ele tinha uma capacidade de se autodeterminar e de compreender. Porém, ele agiu de uma forma de valores que ele incorporou, por exemplo, no cárcere. E isso teve, inclusive, esse estudo, mostrar isso, o assistente técnico, né? Então, quando eu mostrei isso para a defesa, para o processo dele, esse fator foi um fator que contribuiu na atenuação do cálculo da culpabilidade dele. Porque a compreensão foi que ele agiu conforme valores incorporados, por exemplo, no sistema prisional. Então, no sistema prisional, existe um outro código de conduta, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, um tapa no rosto no sistema prisional é diferente de um tapa no rosto dentro das normas da sociedade. Tem uma outra representação. A atitude que precisa se ter é uma outra atitude. E tem como você colocar daria por exemplo, para o advogado pedir um laudo nesse sentido? Ou não? Um parecer? Não sei. No caso que foi feito, veja, o advogado, nesse caso, ele pode sim ter o assistente técnico como estratégia da defesa. E esse profissional assistente técnico que vai produzir esse parecer, ele vai estudar essa situação e oferecer esse parecer para subsidiar. Então, veja, nessa situação, eu ofereci esse parecer e aí a defesa de posse dele pôde subsidiar ali a sua defesa, argumentar e mostrar isso para o juiz. E aí o que acontece? A produção desse tipo de prova, né, ou assistente técnico, com parecer independente, quando bem feito, ela tem o mesmo valor que uma prova pericial. Não precisa ser o perito do juiz. Pode ser um documento produzido de uma forma independente. Certo. Isso funcionaria também para falsas memórias, por exemplo? Principalmente nesses casos também. Esse é um caso justamente onde tem muita demanda por nosso trabalho. Principalmente em casos de verificação de abuso sexual, de falsas denúncias também. E a gente entra um pouquinho no tema de hoje, né? Quer dizer, alguém precisa para a justiça dar um diagnóstico.
como o Dr. João colocou. Quer dizer, olha, se os profissionais ali são leigos nessa área, precisa haver um diagnóstico. Se está falando a verdade, se é uma dissimulação, se é um problema patológico, um transtorno de personalidade, né? Ou seja, se é uma fantasia, né? Existem vários problemas com a formação da memória. A formação da memória também é um dos problemas da matéria de vocês, porque a testemunha, né, ela faz parte também, a testemunha ela é humana. Então, como forma a memória, se tem problemas na memória, se tem problemas psicológicos no armazenamento da memória, isso é um tipo de problema que precisa ser, sim, diagnosticado pelo perito ou pela defesa, ou o diagnóstico, ele também é diferencial. Quando eu estabeleço um diagnóstico, eu tenho que dizer por que é uma coisa e por que ela é diferente de outra. Então, por exemplo, a dissimulação, a intencionalidade de produzir uma falsa denúncia, ela é diferente de um problema de armazenamento de uma formação de uma falsa memória, por exemplo. A memória ela pode ser falsa por um problema orgânico. A memória ela pode ser falsa por um problema de que alguém imputou aquela memória também, né, dentro da cabeça de alguém, que é o que a gente vê muito em casos de alienação parental, em falsas denúncias de abuso sexual. E veja, esse tema é muito problemático. E se a defesa não tem um bom assistente técnico para mostrar, esse é o ponto, para mostrar aonde as falhas do próprio judiciário, né, na colheita daquelas provas, para validar aquele tipo de prova. Porque muitas vezes o padrão, né, o que a gente chama assim, o standard, por exemplo, de como foi colhido a prova, pelo inquérito policial, até pela própria perícia, o assistente técnico é o profissional que vai ali também, entre aspas, né, ele não é um adversário, mas ele vai fiscalizar o trabalho do perito. Então, é muito importante para a defesa, quando ela mostra que o modo como foi colhido a prova não fez parte de um padrão rigoroso, por exemplo, de um padrão que deveria ser. Muitas vezes é falho, né, por diversas situações ali, ou pela má prestação de serviço, ou pela má qualidade do técnico. Mas, para se colher um tipo de prova como essa, precisa ter um padrão rigoroso, um standard elevado para validar uma credibilidade de um testemunho, por exemplo. Sim. Eu estava até discutindo com a Ana aqui esses dias, teve um caso em que o menininho, é uma tentativa de homicídio, acho que eu nem falei pro João desse caso, mas é muito interessante. É uma criança de sei lá, 6, 7 anos mais ou menos, é uma criança nova, e quando ela chegou para ser ouvida no depoimento especial, ela sempre repetia a mesma coisa, né? Meu pai matou minha mãe. Meu pai matou minha mãe. E, na verdade, era uma tentativa de homicídio. Inclusive, tipo, a mãe que levou o menino lá para ser ouvido. Ela que... a genitora tá viva. Não dava para ver que alguém falou aquilo pro menino, né? Então, toda vez que ele era perguntado, ele falava assim, não, foi aí que meu pai matou minha mãe. Ele sempre falava essa parte. Acho que tentaram falar, olha, tentou matar, mas ele esqueceu, tentou ali e mandava o meu pai matou minha mãe. Então, não sei se isso pode ser um indício, assim, pra gente puxar dessa questão de falsa memória ou não, né? Se um perito consegue olhar esse vídeo e falar, opa, tem claramente uma condução dessa criança para ela falar essa palavra. Tanto que ela fala que o meu pai matou minha mãe. Né? Como se a mãe tivesse realmente morrido. Ele consegue. Na verdade, esse é o dever do perito. Ele deve ser capaz de auxiliar, claro, no máximo possível, né, do limite técnico que ele tenha, mas ele deve ser capaz de dar esses pareceres para a justiça que envolvem essa matéria. E veja, isso é uma coisa que eu queria também falar, porque muitos advogados acham que assim, assiste esse vídeo e fala se ele está mentindo ou não. Existe procedimentos, o advogado também precisa saber, ou o perito precisa auxiliar o advogado, esclarecer,
que existem o procedimento para você extrair a credibilidade do testemunho. Então, isso também é aplicado através de técnicas que ele vai utilizar para poder validar uma credibilidade. Então, assim, ele consegue, sim, verificar indícios a partir de uma gravação ou a partir da gravação do perito, mas, basicamente, o foco dele vai ser também sobre a qualidade do trabalho do perito. Ah, lembrei agora uma coisa, vocês devem se lembrar. Lembram aquele caso da Escola da Ponte, uma escola muito tradicional de São Paulo, e que houve um caso muito famoso na mídia, em que houve uma série de acusações de crianças de que houveram abuso sexual, por exemplo. E aí teve um processo judicial, os donos, no meio do processo, não suportaram o peso das acusações e acabou até culminando no suicídio de um dos donos da escola. E durante o processo foi feita a perícia e chegou-se à conclusão de que houve abuso. Só que tempos depois, lá na frente, a parte da defesa, o assistente técnico, analisou o jeito como a perícia fez os exames, porque esse tipo de exame é gravado, e ele constatou que ela usou uma técnica inadequada, ou seja, ela usou a técnica lúdica. Muitos peritos se equivocam também sobre isso. Com depoimento de criança, principalmente na área forense, de investigação, nós não estamos interessados no lúdico. Então, não se põe a criança para brincar, para produzir uma prova. E ela usou justamente a técnica dos bonecos e chegou à conclusão de que houve abuso pela técnica do boneco. E a técnica do boneco, ela é uma técnica problemática, porque é ambíguo. O caráter fantasioso da criança é ambíguo. Nesse tipo de investigação, o perito deve usar da investigação da memória, ou seja, aí que ele vai verificar se houve um fato, se ele está registrado na memória, se aquilo aconteceu, ele vai trazer esse tipo de informação. Então, aí no caso, por exemplo, ele pôde verificar que houve falha no procedimento, e aí tem uma nulidade. Então, o perito ele precisa sim dizer sobre essas questões. Então, ele consegue. No exemplo que você deu, por exemplo, ele é o profissional indicado. Olha o problema desse caso. Uma criança de pouca idade. Então, como funciona o cognitivo de uma criança? Esse perito ele precisa explicar que tipo de processo, que tipo de raciocínio que ela faz, como ela falou daquele jeito, se aquilo é uma indução por uma terceira pessoa, ele tem como explicar isso para a justiça. E quando ele consegue explicar, veja, ele não está fazendo o papel do operador do direito, dos juízes, ele está fazendo o papel dele, ele é um técnico. Eu tinha um professor que falava assim, o perito, ou até mesmo um assistente técnico, ele vai fazer um papel técnico, doa quem doer, ele vai dar o parecer dele. Mas é um parecer que vai oferecer uma explicação dessa situação. E aí, de posse dessa explicação, os operadores do direito têm como operar ali, fazer cumprir, calcular, fazer cumprir o direito. Então, em diversas situações, esse profissional ele é importante. Não é só para imputar ou inimputar. Ele vai poder dar os diversos tons do que está acontecendo no comportamento das pessoas. Se vocês me permitirem, só um exemplo que eu acho que vai esclarecer. Olha que caso interessante, um caso que não é criminal, mas estava se investigando se uma pessoa, quando fez o testamento em vida, tinha condições mentais de fazer aquele testamento. E existe também uma técnica que a gente utiliza que chama autópsia psicológica, que você pode dar um diagnóstico de uma pessoa que já faleceu, o decújo ali, em determinada situação em vida. E isso pode ser aplicado na esfera criminal para ajudar a entender se foi um suicídio, se foi um homicídio, por exemplo, uma causa de uma morte ali duvidosa, mas é muito comum na área civil, por exemplo, em discussões como essa. Mas o que eu quero destacar é que a conclusão, eu fiz esse exame como perito para ver se essa senhora, quando fez o testamento, tinha condições mentais.
eu não vou citar assim do caso, mas é só para ilustrar. A conclusão, veja bem, não foi que ela tinha um problema de doença mental, mas ela teve também um problema de uma internalização em um hospital devido a uma determinada doença, que essa condição momentânea, o que eu quero dizer assim, ela não é louca, ela não era louca na época que ela assinou aquele documento, mas ela teve prejuízos momentâneos na sua capacidade de entendimento, sim. Então, a justiça precisou considerar esses prejuízos e precisou, então, ali rever aquele ato da assinatura do testamento. Legal, muito interessante. Até pra gente aqui, né, foi o que a gente estava conversando antes. Às vezes, poder mostrar que a pessoa não estava lúcida naquele momento, que, sei lá, o uso de droga não permitia que ela tomasse outra decisão, pra gente é fundamental, porque isso vai definir, por exemplo, se o cara vai ficar preso ou não, se vai ter uma redução de pena ou não. Às vezes você consegue uma redução muito relevante, né? Se você conseguir comprovar que por uso da droga, por exemplo, ele não tinha condições, ele sabia que era errado, mas ele não podia determinar-se de acordo com o entendimento. O João fala muito disso, e eu acho bem interessante isso na parte ali do laudo do psicólogo, né? Poder mostrar isso, e esse psicólogo ser alguém indicado pela defesa. Alguém que eu sei que vai ter um olhar com mais cuidado sobre o réu e não alguém indicado pelo Estado, que já é quem está processando ele, no fundo, né? Então, o Estado já processando alguém indicando uma perícia. Tudo bem que é o juiz, seria um pouco diferente, mas, enfim, eu preferi indicar do que ter uma indicação de um profissional que eu não sei qual que é a relevância que ele vai dar para aquele caso específico, né? A gente vê, por exemplo, que em perícias diversas que acontecem por aí, é um laudo genérico que aparece no processo. Foi, João. É importante pontuar para o pessoal, os criminalistas que estão assistindo aqui, que esse procedimento que investiga a integridade psicológica do acusado, ele corre em apartado, através de um incidente de sanidade mental. Esse procedimento em apartado, ele tem como objeto, através de uma sentença judicial interlocutória, fazer com que o perito investigue a capacidade do seu cliente, né, se ele é imputável, se ele não é, qual é o grau de inimputabilidade ou semi-imputabilidade que ele está afeto. E aí, a partir de então, vem um laudo para esse processo. Esse laudo não é ainda uma prova, tá? Esse laudo ele é uma perícia dentro do processo, que a partir do momento que o juiz reconhece esse laudo por sentença, aí essa sentença terminativa, depois de ter decorrido, né, transitado em julgado para acusação e defesa, aí sim, essa sentença, ela põe fim a esse processo incidental. Quando que vira prova dentro do seu processo? Quando você traz essa sentença e esse laudo para dentro do seu processo principal. Então, o advogado muitas vezes não conhece essa processualística que envolve o próprio incidente de sanidade mental, e aí muitas vezes lá no júri ele vai entrar com um recurso por decisão contrária à prova dos autos, ele não saca que o que faz prova é a sentença terminativa que reconhece o laudo como válido. É verdade. E ele pode... Aí vocês podem explicar melhor isso para os advogados na fase processual, mas, por exemplo, é muito comum que a gente também possa produzir essa prova de modo independente, e essa produção de prova, por exemplo, para a defesa, para atestar alguma questão psicológica ou de personalidade, né, ela pode ser apresentada também pela defesa como uma prova independente. E aí fica como um certo contralaudo. E havendo o perito, uma coisa muito importante de dizer que eu sempre recomendo é, havendo o perito, o advogado orientar o seu cliente a ter o assistente técnico. Porque aí ele vai poder também, né, fazer o assistente técnico, ele pode fazer esses dois papéis. Ele pode verificar tecnicamente a produção dessa prova pelo perito, como foi colocado, ou ele pode emitir também um parecer, um laudo, né, independente para ser juntado no processo como uma prova. E nesses casos que você comentou também sobre a questão de drogadição, é também uma realidade muito verdadeira e também uma realidade muito difícil aqui no nosso país, no sentido de que às vezes essas perícias são muito mal feitas, né? E você descreveu exatamente como a gente escreve no laudo. Muitas vezes, veja, não é uma questão de insanidade mental, mas a drogadição,
é um verdadeiro problema de saúde mental. E ela também é classificada em leve, em médio, em grave. E muitas vezes o indivíduo, ele ali por estar imanente no uso da droga, ele não tem uma condição diferente de pensar e de agir. E às vezes ainda ele é condenado como tráfico, por exemplo, o que também na psicologia forense é muito diferente o perfil do usuário de droga do perfil do traficante de droga. Via de regra, o usuário de drogas, ele opta pelo uso da droga por toxofilia, né? Ou seja, ele tem uma apetência, ele está buscando ali o prazer na droga. E via de regra, a droga mais retira dele do que dá, né? Já no caso de quem pratica o tráfico de drogas, muitas vezes o objetivo, tá vendo? O objeto, a intencionalidade, ela é de um enriquecimento ilícito, por exemplo. Está associado com outro perfil de personalidade, uma outra problemática. Então isso é muito importante e às vezes eu verifico que também, em muitos casos criminais, isso é passado desapercebido. Exato. E o pessoal até está perguntando duas coisas muito interessantes. Qual é o momento mais oportuno para fazer dentro do processo e quanto tempo demora? Quanto tempo demora, eu vou deixar para o Felipe, que ele vai falar melhor do que eu disso. Agora, qual é o momento oportuno? A gente tem que entender que processo criminal é estratégia. Então, depende muito de quando você quer revelar essa informação dentro do processo. Não dá para cravar uma data. Mas vamos supor que lá no E é o advogado que geralmente é a pessoa mais indicada para dar essa avaliação estrategicamente para o seu cliente. Exato. Junto ali como assistente, mas é o advogado que vai poder ter esse olhar. Sim. Vamos supor que dentro do inquérito já surgiu a informação que aquela pessoa ela é usuária compulsiva e você quer fazer essa prova. Você pode já requerer dentro do inquérito, você pode fazer dentro da sua própria investigação defensiva esse laudo, essa perícia com o cliente para poder apresentar dentro do processo. Aí é muito importante que você deixe a cadeia de custódia dessa prova toda preservada, como que foi feita, quando que foi feita, que o perito que vai fazer isso, ele constate qual foi o dia que ele fez, qual foi a técnica que ele utilizou, tudo certinho para dar credibilidade para esse documento. Mas você pode pedir também, na sua resposta à acusação, tá? Já dentro do processo, a primeira vez que você vai falar, se já tiver indícios disso, se não tem indício disso, mas você vai surgir com esse indício na audiência de instrução, e quando eu falo surgir, não é você colocar algo que não exista, mas é através das suas perguntas para as testemunhas que vão estar lá, para o réu, você vai conseguir descobrir, por exemplo, que ele era um usuário compulsivo de droga. No final da audiência de instrução e julgamento, você pode pedir, na fase 402, provas que surgiram necessidade durante a audiência de instrução e julgamento. Aí você vai falar, olha, até então não era conhecido o fato de que ele era um usuário compulsivo, a partir desse momento eu quero fazer um laudo. Então dá para você pedir em diversos momentos processuais diferentes, vai da estratégia processual e de quando a necessidade surgiu. E aí, Felipe, eu queria saber de você, assim, qual que é o tempo que demora uma perícia dessa? Tem mais ou menos um tempo razoável? Olha, geralmente, quando pede para ontem, né? Então, a gente sempre trabalha com essa forma. E por isso que a gente orienta os advogados. Quanto antes ele orientar o seu cliente ou fazer esse contato com o assistente, quanto mais tempo esses profissionais têm para alinhar, melhor. Até mesmo porque, outra coisa, também como eu transmito para os meus alunos, o alinhamento entre o assistente técnico e o advogado é também fundamental para o êxito. Advogado e assistente técnico que não trabalham alinhado, o resultado do trabalho é muito ruim. Então, os dois profissionais precisam entender que eles vão estar fazendo uma interface de uma interdisciplinaridade. Eles precisam alinhar, conversar, alinhar as estratégias. Então, quanto mais esses profissionais tiverem um tempo para alinhar essas estratégias, melhor. Então, procurar a opinião do assistente que vai poder responder para o advogado. Mas, geralmente, para a gente fazer uma avaliação, como existe uma exigência também de trabalhar com um tempo curto, é possível fazer ali num curto espaço de tempo. Essas avaliações, elas são pontuais. E essas avaliações, elas têm uma ênfase
na precisão. Essa é a exigência do trabalho do perito. Porém, é algo pontual, é um recorte de tempo. E aí é como você falou, depende um pouco do procedimento, ele precisa também ter um cuidado de garantir aquele standard, né, aquele padrão de qualidade, né, porque muitos peritos, por exemplo, como assistente técnico, às vezes o assistente técnico uma pedra no sapato do perito. Então, eu estou cansado de anular laudo pericial, porque o perito fez. Eu já começo ali a minha argumentação. Ele fez uma entrevista. Eu falo assim: nem o melhor perito que existe pode, em uma entrevista, ser capaz de dar um diagnóstico muito profundo. Ou seja, depende também do fator da complexidade do caso. Então, as técnicas têm que estar adequadas à complexidade. Via de regra, num período curto, por exemplo, entre 3, 5 avaliações, 5 horas ali de avaliações, de exames, já é possível. Salvo que esse profissional, ele vai precisar definir qual é o melhor procedimento. Ele pode trazer informantes, né? Quem ele vai avaliar. Outra coisa, ele vai tirar as informações dos autos do processo. Então, ele faz um estudo dos autos do processo, metodologicamente, e transforma ali na demanda da matéria dele. Ele vê o que é importante da matéria dele e dá um parecer sobre os autos do processo. Então, basicamente, a gente se adapta ali ao tempo que a gente tem. Uma semana, 15 dias, um mês, dependendo da complexidade do assunto. Legal. Mas é um tempo curto, curto e rápido. Você falou uma coisa muito interessante para dentro do processo, importante, é que quando a gente fala sobre defesa, nós estamos falando não em construção de algo. Você não precisa provar que o seu cliente é inocente. Basta que o Ministério Público não consiga provar que ele é culpado. E é isso que tem que ficar muito na ideia. Porque às vezes é muito melhor eu fazer uma perícia para desacreditar, para descredibilizar a perícia que já foi feita dentro do processo, porque muitas vezes ela vai ser mal feita pelo volume que existe, né? Eu vejo muito em laudos de agressão, por exemplo, os laudos são muito superficiais, são muito ruins, e se eu contratar um perito para olhar aquele laudo, ele pode falar, opa, peraí, não tem uma foto, não tem um registro médico, não teve uma cadeia de custódia da prova, não foi documentado isso dentro do processo. Então, muitas vezes a nossa função é destruir o que foi mal feito. Não é querer destruir algo que está bem feito, está bonitinho. Se tiver, não tem o que fazer. Se o Ministério Público conseguiu o papel dele, que é provar que alguém é culpado, e dentro do rigor da lei, não tem o que a gente fazer. Agora, muitas vezes não é assim e a gente sabe. Então, por isso, eu acho que é bem importante essa sua fala, de eu contratar um perito, por exemplo, para falar sobre uma perícia que foi feita dentro do processo. Para poder apontar erros daquela perícia, igual você deu o exemplo aí da escola, eu esqueci o nome da escola agora, mas dessa escola que você falou. Acho que era Paraíso, né? Da escola da Ponte. Agora eu não lembro, mas foi um caso bem famoso, emblemático de antigamente. Sim. Eu não sei se a gente está dentro do tema, Felipe, da simulação, ou se não está. Você pode ir produzindo também aí, tá? Se você quiser falar alguma coisa mais específica sobre isso. Não, estamos sim, está preparado aqui, a gente vai entrar aqui num aspecto importante. Mas esse aspecto que vocês estão colocando, eu creio que é fundamental. Só para deixar claro aqui para o pessoal, é importante, esse profissional ele vai ser o assistente técnico, como você colocou, né? E o assistente técnico, ele é um perito, sim, né? Mas ele, como assistente técnico, é o profissional que vai ali fazer críticas ao trabalho do perito. E muitas vezes, por que acontece isso, né? Às vezes é uma questão de má formação do perito, ou às vezes é uma questão de que, justamente pelo fato de não ter o assistente técnico, né? Então ele já fica um pouco mais... sabe que o trabalho dele, né, tá ali, né, não tem ninguém que vai fiscalizar o trabalho dele tecnicamente. Então, o assistente técnico, ele acaba sendo de vital importância nesse sentido técnico mesmo do processo, né? E como você colocou, às vezes é uma questão, principalmente, por exemplo, esses casos que eu vejo muito isso, tá, na prática também, casos de verificação de abuso. Essa perícia é muito complexa.
Então ela não pode ser feita de uma maneira ali muito simples, em uma mera entrevista, oferecer um diagnóstico de uma criança, se ela está dizendo a verdade, se ela foi induzida. O mesmo ocorre também para adultos, para testemunhas, para um depoimento, para uma verificação de credibilidade. Então é muito importante que o advogado ele tenha esse técnico para também subsidiar e municiar ele diante ali do que não foi feito pelo Estado, né? Porque o Estado falha nesse sentido também. Porque tem muito, né? Eu acho que o volume acaba dificultando muito. Que nem perguntaram aqui, uma perícia dessa numa vítima, por exemplo, de violência doméstica, ela poderia cair em revitimização, que é o que a Lei Maria da Penha tenta evitar muito? Ela pode, isso é interessante até. Porque se eu não posso entrevistar a vítima diversas vezes, por conta da revitimização, o Estado vai ter que acabar escolhendo. Se ele vai fazer uma prova segura, mas veja bem, esse ponto é polêmico. E por acaso eu estava em mente em falar dele nos meus stories, desse conteúdo. Porque olha que interessante, a gente precisa pensar aqui do ponto de vista jurídico e também técnico-psicológico. Esse conceito da revitimização é verdade, mas veja bem, um exame pericial não revitimiza uma vítima. Ir no médico revitimiza alguém porque ele sabe fazer o exame. Justamente ele é um técnico que está ali capacitado para fazer um exame de modo a não causar danos. Veja, nós temos um código ético que chama bioético. Então, o meu trabalho não traz malefício. Eu trabalho dentro de uma lógica de trazer benefícios para aquela pessoa. Né? Então, um perito ele não vai trazer malefício, ele não vai causar dano num avaliado. A perícia não causa dano num avaliado. E, se for causar, o perito tem por obrigação fazer essa avaliação e mostrar para o judiciário. Por isso que, por exemplo, tem algumas avaliações para verificar se uma criança tem condição de dar um depoimento ou não. Mas ele fez uma avaliação para isso. Agora, se ele avaliou que aquela pessoa tem condição, veja bem, ou uma mulher que está ali vítima de violência, será que é melhor ela ser examinada por um perito e ele poder classificar o grau de violência quando ocorreu e fazer cumprir a lei? Isso é muito mais saudável do que não ter o ato pericial, por exemplo. Não ter essas informações, né? Então a gente precisa ter uma certa cautela até para verificar que conceito é esse que está sendo usado de revitimização dentro ali do processo pericial, do processo judicial, porque o rito, né, se supõe que ele já foi estabelecido com um cuidado sobre essas questões. Então muitas vezes esse argumento precisa ser visto, né? Muito legal, eu nunca tinha pensado por esse lado, né, de que o perito ele é um profissional preparado para fazer aquilo e para não deixar que a revitimização aconteça. Muito interessante. O ponto que eu queria tocar no jurídico o Estado ele tem que acabar escolhendo o que ele quer. Se eu quero proteger a vítima ao extremo, no modo de que ela não pode conversar com o perito, não posso fazer uma nova perícia, não posso passá-la por nada que vá revitimizá-la, não posso ouvir ela novamente, o Estado também tem que entender que a prova que ele está produzindo é mais fraca. E isso pode ser destruído no decorrer do processo. Porque se você não deixa eu produzir uma prova de que aquela pessoa é inocente, o processo criminal ele não é feito para amparar a vítima. O processo criminal ele é feito para não deixar que acusações injustas aconteçam. Então a gente nunca pode esquecer que esse é o primeiro norte do processo penal. Então se eu vou proteger a vítima em um determinado momento, tudo bem, isso é tranquilo. Mas eu tenho que entender que eu vou ter que abrir mão, no outro lado, de produzir uma prova firme e segura. E se eu não tenho uma prova firme e segura, eu vou ter que acabar tendo muitas absolvições por conta disso. Então, acho que é isso que tem que colocar na balança e esse é o nosso dever de mostrar para o juiz dentro do processo. Tudo bem, você não quer que eu faça uma perícia com essa pessoa para saber se ela está mentindo ou não, se ela sofreu um dano emocional ou não, não tem problema nenhum. Mas não me fale que você conseguiu fazer a prova do oposto, que houve. Porque aí seria injusto, né, o jogo. Você pode provar e eu não. Ficaria bem difícil, né, da gente entrar... conseguir atuar, vamos dizer assim. E muitas vezes pode estar promovendo mais malefícios do que benefícios. Então, essa avaliação, né, pesar essa balança, cabe sim ao advogado. O advogado atento, ele precisa estar, ele precisa estar muito atento.
Porque tem o advogado atento e o advogado não tão atento. Exato. O Vinícius fez uma pergunta que eu achei interessante. Como que eu encontro um assistente técnico? Quando ele falou aqui que ele é advogado iniciante, ou quando é advogado iniciante, tem poucas referências. É verdade. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de encontrar. Falta um pouco esses profissionais no mercado. Existe uma carência, são poucos profissionais. E outra coisa, você precisa encontrar um profissional que tem experiência com aquela matéria. Porque um assistente técnico também que não possa auxiliar, que não agregue, ele também não vai contribuir com nada no processo. Pode até causar mais prejuízos, né, para o cliente, de gastos, de custos. Então, ele vai precisar encontrar esse profissional. Existem poucos profissionais no mercado, tem uma carência, não só na minha área, né, nas áreas em geral. Então, ele deve procurar um profissional específico da mesma matéria que o perito e que tenha essa expertise. Geralmente, quem atua com perícias também atua com assistência técnica. Então, ele vai precisar procurar o profissional, verificar se esse profissional está capacitado ali para o trabalho forense, para o trabalho jurídico. Porque, veja, outra coisa, é muito comum isso acontece na prática. Às vezes o advogado, ele acha que a pessoa ir num médico e fazer um atestado médico ou psicológico, qualquer um, né, é diferente do trabalho desse profissional. Porque, veja bem, não basta eu comprovar, eu atestar depressão. Depressão é uma coisa muito genérica, ela pode ser decorrente de várias questões. Veja, outro erro muito comum, e que eu sempre vejo nos quesitos. Não basta identificar um sintoma de uma criança para dizer que é um sintoma de abuso. A criança está deprimida. Eu não sei se é relacionado, se a depressão é relacionada. Eu tenho que fazer essa causalidade. Ela tem uma depressão porque aquilo é um problema decorrente de um ato criminoso ou de uma violência que ela sofreu. É muito genérico. Então não vai ser, por isso que não basta ela... E às vezes o cliente também não entende isso e muitas vezes o advogado, a justiça não se satisfaz. Mas eu levei um atestado lá, o médico está dizendo que eu tenho depressão. Por que não afastou do trabalho? Porque não foi o perito ou não foi o profissional que fez essa relação específica. Então, quando ele for procurar um assistente técnico, ele tem que procurar um profissional que trabalha aí na área. Geralmente ele vai achar... pesquisando na internet, pesquisando um pouco sobre o currículo do profissional. Geralmente ele vai encontrar profissionais ali ligados à questão forense. Ô Felipe, uma dúvida. Qualquer psicólogo pode ser perito? Então, seria em geral, né? Qualquer profissional da sua área pode ser perito ou precisa de uma especialização? Essa é a questão que eu estou mostrando para vocês. Pode, mas... se ele não fizer o raciocínio que precisa ser feito, forense, jurídico, o trabalho dele de nada vai servir. Então, assim, a psicologia forense, ela é uma subespecialidade da psicologia. Então, qualquer psicólogo está apto para dizer sobre questões psicológicas. Sim, mas é bom que ele tenha... ele não precisa de mais nada, né? Legalmente ele está habilitado para ser perito. E esse é o problema. Às vezes acontece de ter muitos peritos que não têm a capacitação específica. Legalmente, como psicólogo, ele está habilitado, mas ele não tem essa capacitação, ele não está treinado. A lei exige algumas coisas de algumas perícias específicas, mas no geral não. E o assistente técnico, menos ainda, né? Não tem essa obrigação. Por isso que, para escolher, ele precisa escolher um profissional que tenha experiência ou que tenha esse know-how, digamos assim, jurídico para trabalhar com essas determinadas questões. Se não corre o risco daquele profissional, por não estar acostumado, ele não saber ali da rotina, da burocracia, da demanda, do tipo de trabalho que ele precisa fazer, aí ele vai poder agregar pouco, né? Exatamente. E a gente também entrou numa discussão esses tempos,
que era sobre arrolar a testemunha. Eu vou lá e arrolo o Felipe como testemunha no meu processo. Ele não viu, ele não sabe de nada, mas ele é psicólogo. Eu vou lá e arrolo ele em todos os meus processos da Maria da Penha para ficar perguntando para ele, olha, como é que funciona a situação, aquela situação? Isso é possível de fazer? É. Se o Felipe for arrolado, ele vai ter que dar o depoimento dele? Vai. Só que ele vai dar o depoimento sem você. Primeiro que eticamente seria muito errado, porque você não está contratando um profissional, você está utilizando de uma artimanha que é o depoimento testemunhal para retirar um parecer, que é completamente diferente, e ele não é o seu assistente técnico. Provavelmente ele vai estar, inclusive, bravo com você de ter rolado ele dentro daquele processo específico. Essa prova ela não vai ser tão legal. Então, a resposta sim, é possível fazer esse tipo de perícia e de arrolar as testemunhas, mas não arrole o perito sem conversar com ele. E é muito melhor que ele trabalhe como seu assistente técnico. E aí sim, na condição de assistente técnico, você pode, se você quiser, trazer ele para ser ouvido, porque aí o Ministério Público vai poder perguntar para ele também, por exemplo, como foi feita. Eu até estava brincando com o pessoal, Felipe, que por conta desse artigo, não é nem brincando, é uma das estratégias que eu quero adotar. Por causa desse artigo 147B do Código de Processo Penal que entrou agora, que é o causar dano emocional à mulher que a prejudique, perturbe seu pleno desenvolvimento, e aí vai. É um conceito aberto, é difícil falar o que é dano emocional. A gente conversou até com outros peritos aqui, eles falaram a mesma coisa, que era meio difícil você falar o que é um dano emocional, mas enfim, eu vou começar a rolar todos os médicos que derem esse laudo. Todos os peritos que derem esse laudo, eu vou rolar ele para ser ouvido em juízo. Porque eu preciso entender como é que ele fez esse laudo, como é que ele chegou nessa conclusão. Se esse dano emocional não foi causado por uma sequência de fatores, se dá para afirmar que foi um fator só que causou o dano emocional, ou se não é uma junção de fatores, porque aí o réu se defende do fato, né? Ele não se defende do conjunto de fatos da vida da pessoa. E aí veja, como isso mesmo, e aí como eu falei para vocês, às vezes você pode também demonstrar ali no processo que aquele profissional, ele não está capacitado para a área forense, então ele não sabe, por exemplo, uma coisa muito importante para os advogados e para a sociedade em geral, é difícil isso para nós, porque a gente precisa educar, assim, orientar as pessoas sobre isso. E é um assunto difícil, as pessoas não têm a obrigação de saber. No imaginário, o médico, ele está apto, né, o psicólogo, então ele entende, ele está apto para discutir. Agora, quando você mostra que aquele profissional, ele não está capacitado para a questão legal, ali perdeu um pouco a credibilidade, perdeu um pouco o valor. É diferente de um profissional forense. Aí eu quero mostrar duas coisas para vocês. Olha que interessante, inclusive dentro da nossa área. O psicólogo clínico, veja, às vezes o advogado tem essa dificuldade também. Pega o seu psicólogo como uma boa testemunha, ele é psicólogo, ele entende, e às vezes ele é o terapeuta da pessoa. E olha isso que interessante. O terapeuta, ou psicólogo clínico, ou médico, o médico psiquiatra, ele tem uma relação com o seu paciente que é de uma outra ordem. É uma relação de cuidado. E nessa relação, ele está interessado num aspecto subjetivo da vida da pessoa, ou seja, ele não consegue discernir essa realidade objetiva da realidade subjetiva. Todo mundo já foi no médico. Você vai no médico, você fala que você está com dor de cabeça, ele não te questiona se é verdade ou não. É a sua dor de cabeça, é o seu problema psicológico, ele não te questiona. Então, esse profissional, ele já está num tipo de relação com o paciente que ele não sabe distinguir a realidade objetiva da realidade subjetiva. E ele está tratando do ponto de vista subjetivo. Por exemplo, eu como psicólogo, eu não quero saber se é verdade ou não, se ele matou ou não. Eu estou ali para tratar o sofrimento. Se ele está contando que é assim, que é assado, eu não vou questionar isso. Agora, do ponto de vista forense, aquele profissional, tá vendo? Ele tem uma distinção, que eu quero dizer assim, o raciocínio do médico forense, o raciocínio do psicólogo forense é diferente do raciocínio do médico clínico. E vocês têm que mostrar para a justiça que aquele profissional não é o indicado para fazer o raciocínio forense. Então, por exemplo, o raciocínio do médico forense, do psicólogo forense,
ele vai priorizar um processo investigativo, de uma realidade objetiva. Ele quer saber da realidade objetiva, ele vai investigar do ponto de vista da matéria dele, psicológico, tudo bem. Mas ele não está tratando de uma forma subjetiva aquela compreensão. Então, esse é o ponto. Aí, por exemplo, você entrou na questão do dano psicológico. O médico, ele tem que saber, se ele é da área forense, é possível sim mostrar o dano psicológico. Isso é uma coisa que se fala que é errado. Não é porque é subjetivo que eu não sei mostrar. Eu sou cientista da matéria das subjetividades. Então, por exemplo, eu preciso explicar para o juiz ou para o advogado assim, ó, como que é esse dano? Esse dano, o que é o dano psíquico? O dano psíquico, ele é algo que causa sofrimento mental, causa sofrimento e é algo que tem o poder de alterar a qualidade da vida daquela pessoa. E ele tem que mostrar por que houve alteração. Então, houve o quê? Houve um trauma. E como é esse trauma? E qual é o efeito desse trauma? E aí ele, tá vendo? Ele consegue demonstrar objetivamente. Olha, houve um dano porque alterou a qualidade de vida, causa um tipo de sofrimento mental. Esse sofrimento é dessa gravidade. Acontece essas alterações na vida da pessoa, isso é temporário, isso é permanente. Como que ele não pode mostrar isso porque é subjetivo? Não pode mostrar porque ele não sabe a matéria. Ele, assim, o que eu estou querendo dizer, ele não é o profissional que está fazendo o raciocínio forense. Então veja, olhando para isso, né? E é muito importante vocês mostrarem isso para a justiça, porque aí, como você colocou, vai pegar qualquer tipo de prova lá e... Não, né? Tem que ser uma prova... Tem que ter um padrão bom da prova, né? E aí, quando você consegue, pelo menos do ponto de vista da defesa, como eu também trabalho muito com assistente técnico, você falou correto. O que a gente olha, basicamente, é a falta de qualidade da prova, do jeito que foi produzido. E você pode mostrar isso, né? Fica mais fácil. E o judiciário precisa também do profissional que mostre isso. Porque ninguém é obrigado a saber. Nesse delito aqui, especificamente não é da Lei Maria da Penha, isso que o pessoal até confunde. Esse delito novo que entrou semana passada aqui no Código, ele é um delito aberto, ele não precisa ser numa relação de violência doméstica, ele pode ser em qualquer lugar. E aí, mas eu vou puxar um pouquinho para a violência doméstica aqui. O causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, e aí vai, é cheio de ous, e no final ele fala que por qualquer meio cause prejuízo à sua saúde psicológica. O problema disso vou dar um exemplo aqui, tá? Existem homens que não aceitam o final da relação. A relação termina e o cara tem um dano emocional porque ele não aceita mais o final daquela relação. Então, o que causou o dano nele foi o final da relação. Assim como tem mulheres do mesmo jeito. Homens e mulheres iguais aqui, só para dar o exemplo. Como que eu vou dizer que o que causou esse dano emocional na mulher foi o término de um relacionamento ou não sei nem se eu consigo explicar isso, mas, por exemplo, é lícito eu terminar um relacionamento. Eu falar, eu não quero mais a partir de agora. Tudo bem, mas isso pode causar um dano emocional na pessoa com quem eu estou terminando. Porque ela pode ficar abalada psicologicamente, posso interferir na vida dela e causar um dano emocional naquela pessoa por um ato lícito meu. Por algo que eu fiz sem cometer nenhum crime. Então, por isso que esse delito de dano emocional, para mim, é muito difícil de entender ele. Porque talvez eu esteja fazendo um ato lícito, eu esteja brigando por um direito meu, mas eu esteja causando um dano emocional na outra pessoa. Um processo de separação, uma ação de divórcio para quem não quer, e assim vai. Então, eu vou ter que demonstrar dentro do processo que o dano emocional causado foi por conta de um ato lícito. E atos lícitos não podem gerar crimes. Então, é muito estranho esse delito, né? Até que falaram assim, mas não foi intencional, por exemplo. Também existe isso, né? O dolo de causar um dano emocional, que esse dano emocional seja algo que eu fiz contrário à lei. Porque se eu estou fazendo algo dentro da lei, se eu estou dentro de um relacionamento normal, não tem como eu determinar se esse dano emocional foi causado por um aspecto da vida, que acontece com a maioria das pessoas no mundo, ou se esse dano emocional é uma coisa exclusiva de um ato ilícito mesmo. Eu fui lá e ofendi aquela pessoa, eu estava proibindo ela de sair de casa, eu humilhava dentro daquela relação, e aí sim, tudo bem, eu menosprezei aquela pessoa ali dentro e causei um dano emocional por conta disso. Mas me parece muito difícil de entender qual é a linha desse crime, né?
Isso vai ser um problema grande, né? Inclusive dentro desses meandros que a gente está discutindo aqui de identificar do profissional se ele está apto, mas até onde eu entendo, dentro do que você está colocando, se trata, né, desse excludente aí do ato ilícito, que já não tem, né? E veja que, de novo, a questão que envolve é a motivação, né, das pessoas envolvidas. Então, olha, veja, o advogado, ele precisa, né, estudar ali a vitimologia, a dinâmica, ele vai precisar fazer esse estudo. Quanto mais informações ele entende do ponto de vista do delito, né, porque é aquilo que a gente conversou no início, veja, a criminologia hoje é uma ciência moderna, né? Então, assim, do ponto de vista de explicar um crime, ele não vai explicar somente pelo direito. Ele pode explicar dentro de uma dinâmica, de uma relação entre a vítima, né, e o agressor, para identificar qual é aquela relação entre eles, se é um ilícito. E aí, de novo, o que vai determinar, até onde eu entendo, é a questão do que você colocou da intencionalidade. Aí entra dentro daquela teoria ali da criminologia, né? Veja, quando o sujeito, né, às vezes é uma característica de personalidade perversa, e isso faz toda a diferença, aí ele passa por aquelas fases de preparação de um ato ilícito. Ele cogita, ele pensa, ele planeja. Isso já vai demonstrando uma certa intencionalidade. Ele age de má fé, no sentido de causar um dano, né? Então, ele tem uma conduta ali ilícita, ilegal, de uma intencionalidade declarada de causar ali dano. Então, o que eu quero dizer assim, veja, o advogado estudando ali um pouco essa dinâmica e oferecendo ali essa dinâmica para a compreensão, ele pode sim, do ponto de vista jurídico, ajudar ali na questão legal a entender essa relação, a classificar ela direitinho. E é muito importante isso. Como a gente viu, por exemplo, no crime de descumprimento de medida protetiva na Lei Maria da Penha. Ele foi criado de forma genérica, descumprir medida protetiva. E o que a gente vê na prática é que, na maioria, ou numa grande parte dos casos, a vítima permitiu essa aproximação, por exemplo. E ele está cometendo um crime da mesma forma. Porque ali foi algo que colocaram objetivamente. Você descumprir medida protetiva. E aí fica difícil você entrar nesse viés de saber, opa, peraí, mas esse cumprimento foi por quê? Que nem eu já tive casos do cara trabalhar como motorista de ônibus e a linha de ônibus dele passava, enquanto ele estava dirigindo o ônibus, por um determinado pedaço em que tinha a restrição que ele não podia entrar. Então ele descumpriu reiteradamente essa medida todos os dias, porque ele sempre passava no mesmo ponto. E objetivamente o crime está configurado. Porque ele não podia passar ali. Em tese, ele deveria mudar a linha de trânsito dele na empresa para que ele pudesse não passar ali. Mas é um ato tão irrelevante, porque passando nesses 300, 400 metros ali que deram na época, ele não estava causando nenhum mal, nem estava querendo se aproximar, não tinha essa intenção que você acabou de dizer, né? E o meu medo é que esse crime de causar dano emocional, por ser tão aberto assim, ele possa ser interpretado de qualquer forma. Porque, claro, naquele delito que está evidente que o cara tem um comportamento machista, um relacionamento que não é um relacionamento doentio, um relacionamento que não é saudável, tudo bem, vai ser tranquilo você ver e falar, poxa, realmente isso daqui causou. Agora, e naquele momento em que o cara fala, não, isso daí ela também fazia comigo. E ela fala, não, isso aqui também ele fazia comigo. Era uma regra do casal. Como é que eu vou determinar o que era esse combinado sadio e o que entendeu? É muito complicado, eu acho. Eu entendo. Né? E aí você entra num tema... Esses temas são polêmicos. Inclusive se falar longe da esfera do direito, né? Assim, do senso comum. Porque, veja, é aquela discussão que vai envolver uma coisa que a gente chama de um fator criminopelente. Dentro do estudo da vitimologia, você também vai ter que entender qual é a participação que a vítima tem naquele ato, de que existem fatores que motivam o crime, que geram o crime, que impelem o sujeito a agir numa conduta criminosa. E aí o que eu quero dizer é assim, veja, ele vai ser punido por aquela conduta, mas ele pode ter atenuantes quando você consegue demonstrar a dinâmica.
Por exemplo, esse caso que eu dei o exemplo da prisionização, esse foi um fator criminopelente. Ele não deixou de ser condenado, mas houve um fator que motivou, que gerou também o ato criminoso, que foi quando ele tomou um tapa no rosto. E dentro do ambiente prisional, onde ele tinha acabado de sair, aquele código de valores faz com que um tapa no rosto tenha uma outra lei. Ele teve que agir com aquela lei. Então, por exemplo, o que eu quero dizer assim, ele não agiu sozinho, foi lá e matou. Existiu uma dinâmica. E aquela vítima teve uma participação dentro daquela dinâmica. Então, eu penso que essa lei vai dar muito trabalho mesmo para os defensores, mas eu penso que o foco vai ser ele poder demonstrar esses fatores ali da dinâmica, né? Da relação com a vítima, fatores que também podem contribuir para o impedimento de atos criminosos, o perfil de personalidade dos envolvidos. Isso é muito importante, o perfil de personalidade dos envolvidos na situação. Com certeza. Voltou. Por exemplo, hoje em dia um crime de ameaça, ele pode entrar muito mais nesse delito aqui embaixo, de causar dano emocional, porque a pena é maior, de 6 meses a 2 anos, do que no delito de ameaça. Então você não vai ter mais esse crime de ameaça, de injúria, de difamação. Provavelmente todos vão ser encaixados nesse delito. Então eu vejo assim, um campo muito aberto aí para os psicólogos poderem trabalhar como assistente de acusação, porque começa a ficar ruim a situação do réu na violência doméstica por conta da amplitude desse crime. Não estou dizendo para aquele caso que o cara fez, senão as pessoas vão confundir, né? O cara que fez, que está comprovado, que tem a prova tudo certinho, beleza. Estou falando no caso que está muito perto do muro ou que tem versões divergentes ali. Vai ficar difícil. Bom, tem muita pergunta aqui mesmo. A galera tá mandando um monte ali, mas a gente já passou de 1h10 aqui de conversa. Então a gente vamos fazer uma parte 2 depois, se o Dr. Felipe concordar aí. O pessoal quer que fale sobre falsas memórias também. Então a gente pode até trazer esse assunto para poder explicar exatamente como é que funciona, como que isso pode ser usado dentro de uma perícia. E até para continuar, que eu não sei nem se você conseguiu passar 10% do que você ia falar sobre simulação, né? A conversa foi fluindo aqui. Mas enfim, Dr. Felipe, quero agradecer muito você aí pelo nosso podcast criminal aqui de hoje. Já fico com o convite para voltar em uma nova oportunidade para a gente poder conversar mais sobre o assunto. Perícia sempre é muito interessante, porque nós do direito somos muito distantes dessa realidade, saber o que a gente pode fazer e até onde a gente pode ir. Então, obrigado mesmo aí por toda a contribuição que você tem dado aí com a gente e principalmente no podcast de hoje. Perfeito, meus caros. Não, eu que agradeço, inclusive a vocês, ao convite, a toda a organização, os cuidados que vocês tiveram desde o início do convite. Eu fiquei muito contente em estar aqui hoje, em participar. Estou à disposição, se vocês quiserem fazer uma segunda parte. Pelo cuidado e o carinho que vocês tiveram com o convite, eu tomei a liberdade de fazer um pequeno material aqui da fala de hoje, da dissimulação, e eu já combinei aqui com o pessoal da organização para repassar aqui para a sua audiência também esse material, e eu só tenho a agradecer, então, o convite feito, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também sou parte da audiência, assisto, gosto do canal, gosto dos conteúdos. Legal, show de bola. Então vamos fazer assim, eu vou subir esse link desse material, vou pedir, a gente vai subir aqui na plataforma, a gente sobe o link dele, aí eu passo para o João, para mim a gente divulga no Stories, se você quiser divulgar no seu também, eu passo lá o link para você poder colocar lá, se você quiser, aí o pessoal pode visitar, e quem quiser seguir, pessoal, vem aqui em cima, tá? Se você precisar também de uma perícia aí, fala lá com o Dr. Felipe. Hoje em dia muita coisa pode ser feita pela internet, muita coisa pode ser feita à distância. Eu sei que ele tem uma formação, né, também, de peritos, então talvez ele possa achar alguém até na sua cidade. Não sei se pode ou não, eu estou falando por mim. Verdade, aqui. posso. Procurei o Felipe. Caso eu não possa, eu posso indicar algum colega, sim. Quem precisar também estou à disposição. E se conseguir, não deixem para a última hora, porque depois vai apertar o prazo aqui dos peritos. Show de bola. Valeu, João. Abraço, pessoal. Todos que estiveram aqui presentes no nosso podcast. Obrigado, Dr. Felipe, pela presença. Até o nosso próximo encontro, que com certeza acontecerá. Você que quer assistir os outros mais de 50 episódios, basta ir no Spotify procurar por Clube Criminal. Abraço. Pode atualizar isso. Pode atualizar isso, João.
Esse é o episódio número 71, ó, do Spotify. Só entrar, tem 71 episódios. Mais de 70 episódios, perfeito. Valeu, eu tentei, até mais, eu tchau, tentei tchau. deixar o topete um pouco mais levantado aqui para ficar mais parecido, mas eu não tive muito êxito não, viu? Tá meio bagunçado aqui. Tem que pegar a pomada do João aí, ó. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.